1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, fala sobre a unidade orgânica da igreja. Eu quero chegar no capítulo 13. Primeiro a gente tem que saber a importância do nosso lugar no corpo de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele fala que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados num corpo. O que eu havia falado para vocês há pouco. Nós fomos batizados num corpo, mas num corpo de um só Espírito. O mesmo apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, há um só Deus, há um só Espírito, há um só pastor, há um só Senhor, e há um só Deus que é sobre todos e age por meio de todos e habita em todos. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Não importa quem, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque há um só Espírito, e é o Espírito de Jesus. É esse Espírito que tem que guiar a nossa jornada. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros do mesmo corpo. Somos nós, membros do mesmo corpo, unidos num só Espírito. Fomos batizados nesse corpo em um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? O pé é pé e mão é mão. Cada um é algo dentro desse corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, ele se engana. Tanto olho, ouvido, boca, nariz, qualquer parte do corpo é corpo. E foi conectado no mesmo Espírito para que o corpo funcione. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros, cada um deles no mesmo corpo. Você pertence ao corpo, você está ligado, você está batizado nesse Espírito. Há um só Espírito que nos rege, que nos guia, que nos coordena. Se fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não podem os olhos dizer sou mão? Não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de você, pé. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são tão necessários. E os que nos parecem ser mais dignos, a estes damos muito mais honra, mas também eles são necessários. Também aqueles membros em nós que não são decorosos, revestimos de especial honra.
Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou tudo no corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros entre si. Nós devemos cooperar. A palavra cooperar é trabalhar junto, sendo corpo, sendo um membro do corpo, agindo como aquele membro do corpo. De maneira que, se um sofre, todos sofrem. Se nós tivéssemos esse entendimento de que quando um membro do corpo está sofrendo, nós estamos sofrendo porque nós participamos do mesmo corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, e agindo com cuidado em favor dos outros membros. A uns estabeleceu na igreja aí apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procure encontrar o seu lugar no corpo. O que você pode fazer para ajudar esse corpo a crescer? O corpo é o seu semelhante. São as pessoas que nos cercam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a todos. E deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. E tenha a vida eterna. Então encontre o seu lugar. E procure os melhores dons. Mas o maior dom que existe, qual é que é? O amor. O maior dom que existe é o amor. Porque o amor é um dom supremo. Tudo é baseado no amor. O Evangelho é o amor. Quem ama, cumpre todos os mandamentos. Porque amar é cumprir os mandamentos. E aí Paulo, ele diz assim, de toda essa organização, a unidade orgânica da igreja, para que essa unidade orgânica funcione, você precisa do dom supremo agindo. E aí ele começa a dizer: procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. Aí ele começa a dizer: como é que você faz para você agir dentro do corpo como um membro que frutifica, um membro que no seu lugar ele vai render em favor dos outros membros? Como diz aqui toda essa organização, é tão simples, tanto para os membros mais nobres, como para os membros menos importantes. Paulo diz: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tiver amor,
Eu serei apenas como um bronze que soa, um símbolo que retine. É só barulho. Ainda que eu fale as línguas dos homens e as línguas dos anjos, mas se eu não amar, não vale de nada. O caminho para você funcionar nos dons é o amor. Sempre vai ser. O amor é o dom supremo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tenha tanta fé, o dom da fé, a ponto de transportar montes, dizer, monte, sai daqui, vai para lá, e ele te obedece, porque a tua fé é grande, que é uma fé edificada, é uma fé construída, é uma fé alicerçada. Ainda que você faça isso, se você não tiver amor, nada você é. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. É claro que distribuir bens, ajudar as pessoas, é amar as pessoas. Mas as pessoas às vezes distribuem sem o amor devido. Assim os políticos fazem. Porque não há amor, há ganância, há compra, há projetos pessoais e assim por diante. Ainda que eu faça isso, distribua os meus bens para os pobres e entregue o meu próprio corpo a ser queimado. Entregar minha vida num sacrifício. Se não for por amor, se não tiver amor, nada disso aproveita. Então o que aproveita? O que a gente pode aproveitar na questão do amor? É o que o amor é. Nós temos que compreender o que o amor é. Esse amor. O amor ágape. O amor que se doa. O amor que se entrega. Nós temos o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Nós temos o amor eros, estorge, o amor filéu, que é o amor familiar, o amor eros, que é o amor de um homem pela uma mulher, e temos o amor ágape, que é o amor de Deus, do tipo de Deus, o amor que se entrega, que se doa. Esse tipo de amor que ele está falando aqui. Se eu não tiver amor, tudo que eu falei para trás não tem valor nenhum. Mas que amor é esse? O amor que é paciente. O amor que é bondoso, benigno. O amor que não arde em ciúmes. O amor que não se ufana. Não se ensoberbece. Que não se conduz inconvenientemente. O amor desinteressado com os seus interesses. O amor que não procura os seus próprios interesses.
Antes ele se nega em favor do amor pelo outro. Como diz lá o apóstolo Paulo, lá em Filipenses: cada um de vós não tenha em mente o que é propriamente seu, mas o que é para os outros. Não o que é propriamente seu. O amor ágape é um amor que se entrega. Não procura seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não tem alegria com o mal. Não tem alegria com a injustiça. Mas ele faz festa. Ele regozija-se com verdade. Quando a verdade é estabelecida numa situação. É o amor. Ele comemora. Tudo sofre. Tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. Esse tipo de amor, ele nunca acaba. O amor jamais acaba. Porque havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte nós conhecemos. Hoje nós conhecemos por parte, nós não temos condições de conhecer a totalidade desse amor. E em parte nós profetizamos. Mas quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será deixado de lado, será aniquilado. Porque quando eu era menino, falava como um menino. Sentia como um menino, pensava como um menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti dessas coisas de menino. Porque passou por um processo de amadurecimento, de entendimento, de compreensão. Quanto mais nós nos envolvemos no Evangelho de Jesus e nos deixamos ser habitados pelo Espírito Santo, deixamos esse Espírito de que nós fomos batizados nesse corpo, deixamos esse Espírito agir, a gente vai começando a crescer dentro do processo, mas crescer no amor que tem todas essas qualidades que eu citei aqui. Agora conhecemos em parte, mas eu vou conhecer assim, numa totalidade. Agora eu vejo como por um espelho embaçado, eu não tenho a dimensão. Como falei agora há pouco. Não tenho a dimensão de como é isso. Esse crescimento, essa maturidade. Agora vemos por espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas eu conhecerei também como sou conhecido. Este é o processo do amor em nós, do Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Cristo em nós, trabalhando em nós, para que a gente vá
Como Paulo disse lá no outro texto de 2 Coríntios, vá tirando a venda dos nossos olhos, para que a gente consiga enxergar a verdadeira face do Evangelho, a verdadeira face do amor de Deus em Cristo, em nós, agindo no nosso próximo, agindo com o nosso semelhante, todos os dias. É um processo de amadurecimento que precisamos todos os dias estar trabalhando isso em nós. Mas nós temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda a caminhar nesse processo, a caminhar para essa vocação, essa soberana vocação que Ele nos chamou, de propagar o Seu Evangelho, mesmo que sem palavras, mas com atitudes, com ações, mesmo que nós não falemos nada, apenas agimos através do amor, através da compaixão, da misericórdia, do perdão, semear a graça de Deus, e assim todos os atributos que são fruto do Espírito que habita em nós. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, num só corpo, para que nós saibamos o nosso lugar e a partir disso nós cresçamos e desenvolvemos o amor de Deus capaz de alcançar todas as pessoas. Amém?